Francisco é filósofo, escritor. O tema da nossa conversa agora é o tema do último livro dele, O Diálogo Possível. Ed é um amigo recente, uma figura que tem sido muito inspiradora para mim, certamente para todos vocês. E a razão de eu estar aqui não é apenas o meu afeto pelo Ed, mas por considerar que há algo nessa conversa que deve ser aprofundado e reproduzido na sociedade brasileira nesse momento. Mas nunca foi tão importante conversar sobre um nó que eu considero ser hoje o nó mais fundamental da experiência brasileira nesse momento, que é o nó entre conservadores, ou melhor ainda, tradicionalistas e progressistas. Esse não é um fenômeno específico do Brasil, é um fenômeno que tem características globais, mas que apresenta certos traços específicos no Brasil. Como o Ed falou, lancei um livro esse ano chamado O Diálogo Possível, cuja premissa é, portanto, a de que o diálogo se tornou, se não impossível, muito difícil. O que eu procurei fazer nesse livro foi uma tentativa de arqueologia da degradação do debate público no Brasil e, ao mesmo tempo, apresentar alguns encaminhamentos fundamentais para esse problema. Eu fiquei uns 4 anos escrevendo esse livro, até o momento em que estamos agora, a situação do Brasil se deteriorou socialmente. Então, eu queria começar falando um pouco do ponto onde estamos, para depois começar a fazer um exercício retroativo, né? É difícil identificar na história um estado de divisão social tão intenso. Você sabe que a história do Brasil é uma história que, do ponto de vista institucional, transcorre quase toda ela sob a égide do que a gente poderia chamar de uma modernização conservadora, né? Então, isso para dizer que uma primeira divisão social brasileira, que é essa divisão que eu estou chamando aqui de étnica, ela nunca foi superada. Foi se justapondo a ela uma outra divisão social, que é de natureza socioeconômica, e que, em parte, é consequência dessa primeira, né? Em alguns momentos da história do Brasil, ela é mais explicitada, como, por exemplo, na Primeira República, que era uma república democrática mais nominal do que propriamente efetiva. Então, ali havia um conflito, povo versus oligarquias, que foi mais explicitado. Mais recentemente, no período lulopetista, esse conflito também foi retoricamente explicitado. Aliás, o exagero retórico tem sido um vício perigoso no Brasil, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita. Considero, entretanto, já ser possível lançar a hipótese conceitual de que estamos no Brasil vivendo uma guerra civil fria ou uma guerra civil latente. Em 2018, um livro dos politólogos norte-americanos Ziblatt e Levitsky fez muito sucesso, que foi Como as Democracias Morrem, porque era um livro que parecia descrever muito apropriadamente um momento em que a crise das democracias liberais em muitos países do mundo vinha dando lugar à ascensão de populistas, em geral, populistas de direita, com projetos de autocracia. E os especialistas em guerra civil consideram que há dois fatores principais para a eclosão de uma guerra civil. Um diz respeito ao funcionamento institucional, o outro diz respeito às bases da sociedade mesmo. Do ponto de vista institucional, uma guerra civil ela é mais propícia quando um país se encontra entre o que seria uma democracia efetiva e o que seria uma autocracia.
Do ponto de vista social, a palavra-chave para se compreender as condições que propiciam a eclosão de uma guerra civil é facção. O que é uma facção? Uma facção é um grupo social organizado com vários traços, entre eles extrema coesão, natureza identitária, seja étnica, seja religiosa, hiperengajamento, afeto do ressentimento pela perda de algum status, atuação intimidatória no espaço público, seja ele digital, seja ele espaço público concreto, efetivo, e, evidentemente, armamento da sociedade civil, que se torna, portanto, militante e beligerante até. Os bolsonaristas, como estamos vendo agora, esses dias mesmo, são extremamente coesos, são identitários nacionalistas, são hiperengajados, atuam de maneira intimidatória no espaço público, são favoráveis ao armamento da sociedade civil. Então, há vários traços que nos permitem pensar o bolsonarismo como uma facção. Uma facção considera que as instituições devem ser solapadas e os seus interesses devem ser impostos à sociedade por meio de uma atuação da força e por opressão e submissão dos demais grupos ou do outro grupo que essa facção considera sua adversária, o seu adversário, que, portanto, está impedindo que os seus desejos, os seus interesses, a sua forma de vida, a sua cosmovisão prevaleça. No caso do bolsonarismo, qual é esse outro grupo? É o campo dos progressistas. Portanto, a minha hipótese aqui é a de que o bolsonarismo ele é essencialmente um campo tradicionalista. Quase todos os subgrupos que compõem o bolsonarismo têm uma cosmovisão tradicionalista, e o campo que se lhe opõe é o campo progressista. A esquerda hoje, ou o campo antibolsonarista, ele é, se não hegemonicamente, ele é dominantemente alinhado à perspectiva progressista. Entretanto, essa é uma guerra civil latente, fria, assimétrica, porque o campo de oposição ao bolsonarismo não tem as mesmas características e, portanto, no meu entender, dificilmente poderia ser chamado de uma facção. Ele é menos coeso, ele é mais difuso, ele não é nacionalista, e à exceção de franjas mais radicalizadas, ele defende o fortalecimento das instituições e, finalmente, ele é radicalmente contra o armamento da sociedade civil. Eu tenho visto com tristeza e preocupação alguns intelectuais públicos, de maior ou menor relevância, defenderem caminhos de ruptura, seja à esquerda, seja à direita. Esses caminhos são inviáveis, quanto mais não seja pelo fato de a sociedade brasileira estar também quantitativamente dividida. Ela não está 50% dividida, é claro, mas Bolsonaro obteve quase 60 milhões de votos, Lula obteve 60 milhões de votos. Então, você não consegue, não há um caminho de ruptura que possa enquadrar uma parte da sociedade, quando essa parte da sociedade tem dezenas de milhões de pessoas. Para isso, é muito importante o que eu entendo como diálogo. Portanto, o meu livro nasce já da percepção de que a sociedade brasileira estava em estado de divisão, em um processo de centrifugação, e que isso é muito perigoso, tanto do ponto de vista das nossas relações psicoafetivas, quanto do ponto de vista do risco institucional que isso representa
para o país. E todos nós já passamos pela experiência, quer dizer, passamos cotidianamente pela experiência de discussões em que, se não há uma postura de boa-fé recíproca, as discussões elas não encontram um bom termo. Elas rapidamente se deterioram para a mera produção de ressentimento e ódio afetivos e já nada tem a ver com o problema objetivo que lhes ensejou a princípio. Se não houver uma atitude que eu chamaria de epistêmica, de boa-fé, a conversa se degrada em violência. O que significa uma atitude epistêmica de boa-fé? Significa você, em primeiro lugar, reconhecer que os meios de que dispomos para interpretar melhor a realidade, seja a nossa realidade privada, seja a realidade social do país, são os seguintes, são argumentos, são evidências, são fatos empíricos, são estatísticas. E é preciso que cada um de nós entre no debate, de novo, seja no debate privado, seja no debate público, com uma margem de abertura cognitiva para nos deixarmos transformar por esse conjunto de meios que tornam possível qualquer conversa. Diversos fatores levaram a isso. Eu gostaria de falar, no tempo que me resta, daquele que me parece ser o principal. O novo espaço público, que é o espaço público cuja centralidade está nas redes sociais, é um espaço público constitutivamente mais democrático, por razões óbvias, porque as redes sociais são mais democráticas, né? Qualquer um se torna o emissor do seu próprio conteúdo, o receptor do seu próprio conteúdo, guardadas, claro, as ressalvas em relação às lógicas dos algoritmos que organizam as redes por dentro, né? Mas ninguém há de negar que o espaço público brasileiro se tornou muito mais democrático. A psicanálise lacaniana fala em um registro do imaginário e um registro do simbólico. O seu interlocutor nas redes sociais é sempre um outro eu, com o seu narcisismo também projetado naquela conversa. Portanto, o debate nas redes sociais, ele é muito mais imaginarizado. Ele transcorre o tempo todo sob o registro do imaginário e as suas consequências. A principal consequência é a formação do que a psicanálise chama de lógica de grupo. Essa é uma experiência que todos nós também já fizemos, né? Fazer um laço identificatório com um grupo, seja por uma religião, seja por um time de futebol, seja por uma ideologia ou partido político. Então, isso dá a nós uma sensação de pertencimento, que é uma sensação muito importante. E mais importante ainda, em períodos em que todo o senso de comunidade se encontra muito degradado, como é o período histórico em que nos encontramos, e, de novo, em nível global. Então, o comportamento radical, sectário, ele é recompensado. E, ao contrário, o comportamento de dúvida, de ceticismo, ele promove uma interrupção no circuito de gozo e, portanto, ele tende a ser banido. E isso é o que Freud, aliás, chamava, exatamente isso que Freud chamava de bode expiatório. O bode expiatório é aquela pessoa que é expulsa de um grupo para fins de fortalecimento do grupo e de uma dose extra de gozo pela renovação do fortalecimento do grupo. Produzem um ciclo vicioso. Então, a cada vez, para trocar isso em miúdos, a cada vez que a esquerda olha para o campo da direita e coloca num mesmo amálgama o campo heterogêneo e complexo da direita, a direita, histórica e teoricamente, tem duas vertentes, tem a vertente conservadora, tem a vertente liberal. A vertente liberal, por sua vez, se divide em três ramificações. Tem os liberais civis, que é a tradição original do liberalismo, de Locke, né? Aquela que é a tradição constitucionalista, que vai se opor às monarquias, e que começam o trabalho
que viria a ser o trabalho que viria a dar nas repúblicas e nas democracias mundo afora. Você tem uma ramificação que é em economia política, que começa com Adam Smith e que vai, nas suas versões mais puras, vai dar no chamado neoliberalismo. E você tem, finalmente, a versão que é a versão liberal comportamental. Essa, embora tenha surgido do campo historicamente associado à direita, John Stuart Mill, por exemplo, ela, com o passar do tempo, se tornou mais apropriada pela esquerda. Hoje, ela é um ramo que está mais dentro do campo da esquerda, embora boa parte da esquerda não queira reconhecer que tem laços históricos muito profundos com a tradição liberal. E dentro da história do conservadorismo, você tem posições que são muito diferentes. Você tem desde posições reacionárias até posições de um conservadorismo filosófico esclarecido, até o que um filósofo conservador inglês, que eu gosto muito, que é o Michael Oakeshott, chamava de disposição conservadora. Eu devo dizer a vocês que eu não estou apenas entre aqueles que, por convicção democrática, consideram que a direita tem tanta legitimidade quanto a esquerda no campo democrático. Eu vou mais além. Eu considero que há um conjunto de valores, de princípios, de evidências, de argumentos, de todas essas ramificações que eu elenquei aqui da direita, que são muito importantes e que devem fazer parte da sociedade, da organização social que eu particularmente considero a melhor. Eu, entretanto, como considero que o Brasil é uma sociedade que foi organizada de tal maneira a produzir desequilíbrios passivos, gigantescos de desigualdades em todas as dimensões da experiência brasileira, e como eu considero que, relativamente ao enfrentamento de quaisquer desigualdades, de quaisquer ordens, socioeconômicas, raciais, de gênero, etc. e tal, quem criou o melhor arcabouço para lidar com isso foi a esquerda, e defendo um ideário de centro-esquerda para o Brasil. Estou me aproximando do final da minha fala, que é uma defesa, portanto, como vocês já puderam perceber, de um exercício de cidadania que consiste em aplicar princípios, que é o ceticismo de Pirro, de cestos empíricos. Quem não conhece, vale a pena voltar a essa tradição filosófica, que é a tradição filosófica cuja premissa fundamental é duvidar das coisas. Nós precisamos duvidar das coisas no campo das relações sociais, mas a verdade das relações sociais, ela deve passar o tempo todo pelo crivo da dúvida. E esse crivo da dúvida, ele chama para si os meios que eu falei agora há pouco, que são os argumentos, as evidências, as informações, etc. e tal. A outra disciplina que seria importante a gente, não exatamente resgatar, porque ela é mais recente, mas termos contato com ela, é a disciplina da comunicação não violenta. Isso, pelo que eu conheço do Ed, o Ed realiza isso na sua fala o tempo todo. Eu considero a fala do Ed e a fala da Marina, meus colegas aqui, falas ecumênicas na sua própria construção conceitual e retórica. O debate público brasileiro perdeu isso completamente.